Galera, beleza? Boa tarde, professor Rogério, em mais um ano com vocês. Feliz 2021 a todos, um bom ano letivo, um bom ano de trabalho. Boa, tomara que todos tenham em breve aí se vacinado e em breve estaremos juntos aí na sala de aula. Eu sei que a vontade de estudar é grande, a saudade também, né? Que é um outro ambiente, é um lugar onde a gente consegue aprender, desenvolver até melhor, né, os sentidos e tudo mais. Mas é isso que importa. Então, não podemos estar na sala de aula, mas podemos estar de casa. Então, acompanhe aí o vídeo e vamos para mais uma aula de geografia com vocês. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo, né? Então, aí, ó, geografia, primeira e segunda revolução industriais aí, né? Então, vamos lá, espero que gostem. Perguntas, questões, respostas. Mandem aí, clica lá no linkzinho do vídeo e bota nos comentários, vamos responder. Tá na dúvida? Manda uma mensagem, né? Tem aí o e-mail, manda aí, não esquece. Vamos tirar a dúvida de qualquer maneira. Então, estamos aí, caro aluno. Nessa atividade, iremos identificar e caracterizar as duas primeiras revoluções industriais e as fontes de energias empregadas aí. Tá? As formas de organização do trabalho, as relações sociais, na forma de relação campo-cidade, para entender melhor aí como a primeira e a segunda revolução transformaram aí as relações capitalistas entre países e também, o impacto aí desses fatos na organização do trabalho e das classes trabalhadoras aí e das cidades, né? Como essas cidades vão se desenvolvendo também aí ao longo do processo da Revolução Industrial, né? Porque não é só um processo assim, vão surgir fábricas, surgir indústrias e está tudo certo, né? Tem também como as cidades acabam se comportando nesse período. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só acertar aqui a câmera. Opa, aqui. Isso, agora acho que deu uma melhorada, né? Ainda não deu muito não, vamos ver que assim que é melhor. Ó, vamos ver melhor forma aqui. Ao vivo é assim mesmo. A gente vai tentando aqui, tentativa e erro, né? Aqui, acho que aqui é um pouquinho melhor. Isso, aqui fica um pouquinho melhor, né? Isso aí. Aqui melhorou, né? Se não melhorou, vai melhorar. Tem jeito. É o que temos. Não, vamos pro lado de cá mesmo. O lado de cá acho que tá melhor. Vai ser esse cara aqui mesmo. E pronto. Assim. Aí. Agora o negócio ficou bom. Agora eu vi vantagem. Isso aí, galera. Então, vamos lá. Tá correndo aqui o tempo ainda. Tá, tamo lá, né? Fica um minuto perdendo aí pra ajeitar. Mas tudo bem, galera. Então, vamos seguir aí com a nossa aula. Desculpa aí pelo problema. Podemos dizer que a primeira Revolução Industrial, ocorrida entre meados do século XVIII e início do século XIX, aconteceu devido à acumulação de capitais resultantes da prática do capitalismo comercial. Capitalismo comercial, pessoal, para quem não lembra, é lá aquele período onde teve o descobrimento das Américas, onde o pessoal se lançou no mar, né, em busca de novas matérias-primas, de ouro, de prata, de pedras preciosas, né? Então, a partir desse período, houve um acúmulo financeiro. E a partir desse acúmulo financeiro, essa acumulação de capital, né, através do comércio que era realizado nessas novas terras, quem conseguiu juntar algum dinheiro e investiu na indústria. Então, essa riqueza acumulada impulsionou o investimento em ciência e em novas tecnologias, né, que dinamizaram aí muito a vida do homem, principalmente nesse momento, na forma de produção de mercadorias, né? Já que eu estou indo de um lugar para o outro, por que não pegar uma mercadoria, trazer uma nova mercadoria, um novo processo, vender, distribuir, né? E quem sabe assim ganhar lucro, obter lucro, ganhar muito dinheiro com isso. Uma descoberta foi fundamental na dinamização da produção de mercadoria e dos transportes.
né, que até então eram baseados na força animal. Estamos falando aí do carvão mineral, que passou a ser usado como fonte de energia e também permitiu o desenvolvimento da máquina a vapor, porque o carvão mineral, que não é o vegetal, temos uma diferença: o vegetal vem das árvores, o mineral é um minério, inclusive dependendo da temperatura e pressão que esse carvão passa, ele se transforma lá no futuro em diamante. É um processo que demora milhares e milhares de anos, né? Então o carvão mineral ele tem um alto poder calórico, então isso é muito bom para a indústria, né, que produz através do calor, gera energia para movimentar as máquinas a vapor. Energia que permitiu esse desenvolvimento aí da locomotiva, e esse novo maquinário aí foi determinante para o transporte de pessoas e matéria-prima, além da distribuição de mercadoria, que desde então foram produzidas em escala 10 cada vez maiores. Desculpa, ia falar 10 vezes maior, né? Cada vez maiores. Se tiver alguma musiquinha ao fundo aí que está tendo um pagode aqui na minha rua, nesse horário está meio complicado, desculpe aí a todos, tá? Então, assim, gente, precisamos entender a Revolução Industrial como a reinvenção do modelo produtivo, né? Temos aí na imagem a máquina a vapor, uma das primeiras locomotivas construídas para ajudar no transporte de carga. A gente está saindo daquele papel, daquele momento em que a charrete levava e botando uma máquina a vapor que leva várias toneladas de uma vez de carga. Então isso é muito importante, também é muito bom para esse desenvolvimento. Temos que lembrar sempre que a Revolução Industrial foi uma reinvenção do modelo produtivo. Reinvenção por quê, professor? Porque o modelo produtivo veio da manufatura, né? Usava técnicas simples, rudimentares, fazia as coisas com as mãos. Depois você passa aí para a manufatura, né? Já é um trabalho um pouquinho melhorado, a maquinofatura, e vem a Revolução Industrial, né? Onde você tem uma máquina que faz o serviço de 100, de 200, de 300 pessoas. Por um lado é bom, mas por outro tem seus problemas. Por quê? Êxodo rural, as pessoas que saem do campo em direção à cidade, falta de emprego, porque não tem emprego para todo mundo, né? Até porque se precisa menos pessoas para trabalhar. Então, assim, outros mazelas sociais que vão surgindo daí, e também a depreciação do campo, né? Que as pessoas não querem mais ficar no campo, elas querem ir para a cidade. Mas vamos continuar a aula aí. Olha lá, todo esse processo culminou na primeira Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra posteriormente, ainda no século XIX, em outros países, né? Olha só, vamos repetir. Todo esse processo culminou na primeira Revolução Industrial, ocorreu na Inglaterra no século XVIII, né? Meados de 1750, por aí nesse embalo aí, ó, meados do século XVIII, 1750 até 1780, mais ou menos. Depois, no século XIX, se espalha aí, né, por outros países como França, Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha, né, e Estados Unidos, que também promoveram suas revoluções industriais, assumindo junto com a Inglaterra a posição de destaque aí nas atividades industriais no mundo. Inclusive a Alemanha e a França, por causa disso daí, vai ter a Primeira Guerra Mundial aí também, que a gente vai ver depois, né? A indústria têxtil esteve entre as primeiras a se beneficiar da tecnologia da máquina a vapor na produção. Desculpa. Que antes era desenvolvida de forma artesanal, como eu falei anteriormente, né? A utilização das máquinas nas novas indústrias, a partir da energia do carvão mineral, apresentava grande produtividade, tornando assim a indústria alternativa de trabalho concreta, né? Uma indústria, né, de trabalho real, onde as pessoas poderiam meter a mão na massa, literalmente, meter a mão na máquina, né? E olha que meter a mão na máquina era um problema sério, que muitas pessoas morreram porque não sabiam utilizar esses maquinários. Então perdiam membros, né? Ficavam prejudicadas aí pro resto da vida, e o patrão nesse período não estava nem aí, só queria o lucro. Por isso, milhares de pessoas deixaram o campo ao êxodo rural. A pessoa sai do campo em direção à cidade, não se esqueçam disso. Acentuando aí o êxodo rural, provocou mudanças na organização cidade versus campo, com o expressivo crescimento das cidades nas nações europeias que participavam aí da revolução, até porque as pessoas querem ir onde o dinheiro tá. Se lá tá tendo emprego, o que eu vou ficar fazendo aqui? Vou para lá também,
Vai que eu me dou bem e consigo melhorar de vida. Eu, não, galera, então, vocês estão aqui estudando com o objetivo de melhorar de vida, não é? E eles também pensavam que eles iam para lá e iam melhorar de vida. Só que a educação melhora e a exploração não. Até então a maior parte da população localizava-se nas áreas rurais. Podemos destacar também as condições de trabalho, e nesse momento aí de surgimento consistente no setor industrial. Os salários eram baixos e quase não havia benefícios aí para os trabalhadores. Mulheres e crianças se juntavam aos seus maridos, pois nas fábricas, e pais nas fábricas com jornadas de até 16 horas. Tinha lugar que até tinha mais. Isso só foi melhorar um pouco no século XX na Inglaterra, quando é criadas as primeiras leis trabalhistas. Esqueci o nome da lei, Factor alguma coisa, que foram as leis de trabalho, aí começaram aí as primeiras legislação trabalhista, e com isso vai se modificando alguma coisa, a questão de aulas, de crianças no trabalho e tudo mais. Vamos descer aqui a carinha e continuar aqui, Opa, aqui passou. Na segunda metade do século XIX, os avanços tecnológicos, observados na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, incluíram aí na dinâmica industrial o uso da energia elétrica e também do motor a explosão. Esse motor a explosão é um motor a combustão interna também. A maioria dos lugares tinha como motor de combustão interna, com o uso do petróleo, fazia a gasolina ou querosene, esse motor funcionava, está dizendo ali embaixo. O petróleo passa a ser utilizado nesses motores, alavancando aí a produção industrial. A partir daí temos a segunda revolução. É um pulo, é um pulo de tecnologia, é um pulo de uso da energia. Não que parou-se de usar o carvão, mas surge uma nova fonte de energia, que no caso é o petróleo. A indústria química se desenvolveu bastante. O aço, o alumínio passam a ser utilizados, assim como vários minérios também na obtenção de matéria-prima. A partir da fabricação do ácido sulfúrico e da soda cáustica, produtos como a borracha, o papel e também explosivos puderam ser produzidos aí em grande escala. Você tem uma indústria aí que não é feita para produzir 10, 20, 30 produtos, e sim milhares e milhares de produtos. É uma indústria totalmente voltada para o lucro. Porque se eu tenho uma produção muito grande, eu consigo negociar a compra de matéria-prima num preço mais baixo, eu consigo também diminuir o valor do produto para o consumidor final, ou seja, eu consigo vender um produto muito mais barato para as pessoas. O desenvolvimento do motor a combustão ou de combustão interna permitiu a fabricação do automóvel na França após 1870. No entanto, foi o norte-americano Henry Ford que fez o motor de combustão interna, o fenômeno do mercado em massa, utilizando-se assim da linha de produção que fabricou os automóveis da Ford. Foi o período chamado de Fordismo. Tivemos o Fordismo, o Toyotismo, também tivemos antes de Ford o Taylorismo. Tudo isso aí a gente deve de ver no decorrer aí, tá ok? Inclusive, a gente vai fazer aí conforme for, não sei se vai ter trabalhinho, mas se tiver, vou pedir um trabalho para vocês sobre isso, mas assim, até na próxima aula eu resolvo aí, tá? A gente vai ver aí o que dá para se fazer. Passando aí para o próximo slide, os transportes também passaram por grandes transformações. É claro, porque se eu crio, eu já tenho um navio a vapor, se eu crio um motor de combustão interna, eu vou criar um carro, um caminhão, vou criar um ônibus, vou aumentar o número de veículos na rua. Obviamente eu preciso ter ruas asfaltadas, ter locais preparados para isso, O que nós vamos ver as novas fontes de energia descobertas no século XIX favorecer a construção de uma malha ferroviária extensa, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Foi o erro do Brasil. No Brasil não houve uma malha ferroviária tão grande, nem houve um investimento nisso. Mas isso daí se deve a um problema por causa do Barão de Mauá, que provocou aí, Dom Pedro II. Aí, devido a uma certa provocação de Mauá, Dom Pedro II, houve um boicote contra a ferrovia de Mauá. Mas isso é um negócio para outra hora a gente poder lá estar vendo, tá? Então, pessoal, a gente, a partir disso daí, vamos ver o que? Além disso, havia muitos trabalhadores nesses setores,
né? E também facilitava o ir e vir das pessoas, porque quanto mais transporte, mais fácil você locomover a mão de obra. A mão de obra às vezes não precisa sair de determinado local para ir morar em outro por causa do trabalho, porque ela tem um transporte para facilitar esse dia a dia. Essas inovações, né, permitiram aí diversos setores industriais alcançar lucros cada vez maiores e também dinamizar assim o processo que se dava entre a obtenção da matéria-prima e a venda do produto industrializado ao consumidor final. Olha o que eu estou falando, estou repetindo, né? Expliquei ali, agora a gente tem aqui, né, traduzido aí para vocês. Ao mesmo tempo, o controle mais específico sobre os gastos permitiu o cálculo das margens de lucro a serem obtidas com determinado artigo industrial. Dessa forma, o capitalismo rompia as fronteiras e iniciava diretamente a aceleração da economia mundial. Para vocês terem uma ideia, Ford construiu o famoso Ford T. No período Fordismo, ele vendeu milhares e milhares de carros. E ele vendia por um preço muito barato. Ford dizia que todos os seus funcionários poderiam comprar o carro de tão barato que ele seria. De tão barato que ele foi. Segunda Revolução Industrial foi marcada também pelo desemprego do campo, devido à mecanização cada vez maior das áreas agrícolas. E também pela migração de trabalhadores rurais empobrecidos para a cidade em busca de empregos na indústria. A abundância da oferta de mão de obra incluía também vagas para crianças e mulheres, que está ligada à redução de salário, até porque, por ser mulher, ganhava somente a metade, e por ser criança, ganhava a metade da mulher, porque era criança, ou seja, o homem ganhava 100%, a mulher 50% e a criança 25% de um salário, e tinham que trabalhar ambos iguais. Não sou eu que sou machista, era naquele período, e eu acho isso extremamente errado, até porque tinham que trabalhar todos iguais. O serviço era igualitário. Inclusive, nesse período foi onde aconteceu o maior número de acidentes de trabalho e mutilações. Se vocês pesquisarem um pouco na internet, você vai ver que muitas pessoas, homens, mulheres e crianças, eram mutiladas nas fábricas. E detalhe, não se tinha direito nenhum. Você não ganhava nada, você era pelo contrário, era demitido e perdia seu ganha-pão. O patrão te mandava embora porque tu chegava 5 minutos atrasado. Se você ficasse doente, também era demitido, entre outras coisas. Esse T-Factory, que era a primeira legislação que eu falei lá atrás, que eu esqueci o nome e lembrei agora. Foi uma das primeiras legislações trabalhistas que surge na Inglaterra para regular aí o mercado. A gente vai dando uns insights, a gente lembra, né? Esse T-Factory. A abundância aí, né, como falei, incluía. Nessa fase também pudemos ver a implementação das linhas de produção, iniciada na indústria automobilística por Henry Ford, né, que trazia aí o conceito da produção em massa para o consumo em massa, com pouca variedade de produtos. Esse modelo produtivo ganhou o nome de Fordismo, como falei ali anteriormente. Nele, o trabalhador não precisava ter grandes qualificações, já que seguiria fazendo a mesma função na linha de produção sem a possibilidade de melhoria. Ou seja, o cara... você tinha uma linha de produção onde você tinha lá, um exemplo, uma caneta. Então você tem o cara que botava essa tampinha de trás da caneta, um cara que botava a carga na caneta, um cara que botava a tampa na caneta e um cara que embalava a caneta. E então isso é uma linha de montagem, você só fazia somente aquilo. No caso da indústria automobilística, você tinha o cara que pintava, o cara que botava o motor, o cara que apertava parafuso. Para vocês terem uma ideia melhor, vejam filmes de Chaplin, Tempos Modernos. Se pesquisar no Google ou no YouTube, vocês vão ver e vão rir muito, porque é muito engraçado e é muito bom. Isso é o famoso trabalho por repetição. Você se especializa na repetição. De tanto você repetir, fazer aquilo, você acaba se especializando. Galera, vamos testar um pouco aí o conhecimento, pensando aí a Revolução Industrial como uma transformação de ordem tecnológica. Lembra que eu falei que foi uma reinvenção? Destaque para algumas descobertas que contribuíram para a chamada Primeira Revolução Industrial. Um questionáriozinho para vocês, espero que tentem responder, mas também vou aí estar ajudando, Então olha só, galera, lembrando, entre outras invenções, a primeira Revolução Industrial ficou marcada pelo desenvolvimento dos teares mecânicos e hidráulicos. Ele conseguia produzir vários quilos de lã com os cuidados de um mesmo trabalhador.
né? Lembra que eu falei que era uma reinvenção? Antes se fazia isso tudo com as mãos, usando ferramentas simples. Agora eu tenho um mecanismo que facilita o dia a dia do trabalhador, né? E faz o serviço de muito mais. Se antes ele fazia 2, 3, agora ele faz 1000. Aí nessa época aí, a locomotiva e o barco a vapor estabeleciam também maiores ganhos com a diminuição de custo e do tempo gasto no escoamento da matéria-prima, né, e produtos manufaturados para diferentes territórios. Ou seja, a gente conseguia entregar, vender, comercializar de uma forma mais rápida e barata a mercadoria, tá ok? Então, vamos aí também para a próxima. E uma questão aí da UF, de 2008, para o conhecimento tecnológico, para que o conhecimento tecnológico tivesse êxito, de hoje, foi preciso que ocorressem aí no tempo as alterações radicais que abriram aí o caminho para a introdução de novas relações no mercado e novas formas aí de transporte. Assinale a alternativa que melhor identifica o momento inicial da Revolução Industrial. Então aí temos várias alternativas que vocês deverão ler com muito carinho. Vou movimentar aqui para vocês lerem a de baixo. Logo em seguida, nós poderemos notar o seguinte, que se está se falando que identifica esse momento inicial. E o que identifica? Qual foi o cenário, qual foi a máquina que fez aí? Foi a máquina a vapor, ou seja, a letra A, a utilização da máquina a vapor, que propiciou aí o desenvolvimento das ferrovias, integrando áreas de produção aos mercados. Inclusive, acabei de falar isso na resposta anterior. Vamos para outra questão, Opa, aqui, isso, é uma questão agora da PUC de São Paulo. Olha só cabeça, hein? Só crânio, vai todo mundo se dar bem aí nas provas quando fizerem. Podemos dizer que na segunda metade do século XIX iniciou-se a era do petróleo e da eletricidade. A partir de 870, principalmente, houve não só uma gigantesca expansão da economia mundial, firmemente sustentada na industrialização de numerosos países, com a aceleração da produção de mercadorias e grandes concentrações de capitais para investimento. A respeito dessas transformações, é correto afirmar que tem as questãozinhas que eu vou tirar a cara daqui para vocês lerem a D e a E. Estão lendo aí. Vamos ser felizes, prestar atenção, porque isso é muito bom. Então, olha só, gente. Nós estamos falando no que? É a relação. Então, olha só, a segunda Revolução Industrial, como uma continuação da primeira, trouxe aumento consideráveis do parque industrial, das quantidades de indústrias por aí, a produção de lucro e assim alimentando o processo que dinamiza aí a economia mundial. Então vamos lembrar que a gente está falando de quê? Da letra C. Olha o Fordismo, o Toyotismo, as linhas de montagem, é isso que a gente está dizendo. Olha só, estão relacionadas à chamada segunda Revolução Industrial, marcada pela produção mais sofisticada e pela concentração maciça de capital para os investimentos de base. Indústria, o ferro, a siderúrgica. Por quê? Porque nós temos novas tecnologias. Galera, espero que tenham gostado aí, tá aí a resposta, tá? Uma explicação que eu acabei de dar. E espero que tenham gostado. Bons estudos, tá? Professor Rogério aí, qualquer coisa, tem meu e-mail aí para comunicação. Também pode deixar uma perguntinha lá no YouTube, Então, um grande abraço a todos e até o próximo, a próxima videoaula. Valeu, pessoal, tamo junto.